Salve clã, beleza? Meu nome é Anderson, pode me chamar de Falks. Hoje a gente vai fazer uma aplicação de uma rede social. A gente vai usar o Next, né? O framework do React. Vamos estar usando também o Tailwind para estilização. Vamos usar o Node.js para fazer as nossas APIs, né? E a conexão com o banco de dados, então ele vai ser nosso back-end. E vamos usar também o MySQL como banco de dados. Nessa primeira aula, a gente vai fazer uma tela de login e uma tela de cadastro, tá? Aqui a gente já está conectado no banco de dados, já tem a API feita, né? Então eu posso cadastrar aqui um usuário, teste X, que eu já tenho bastante teste cadastrado que eu estava fazendo os testes. Coloquei o e-mail no nome do usuário no e-mail. O e-mail no nome do usuário. Aqui a gente tira o e-mail, deixa só como teste X, coloca uma senha, teste, confirma a senha, teste também e registra. Cadastro registrado com sucesso. Se eu for no meu banco de dados, agora a gente já pode até olhar, vocês vão ver que vai ter esse teste X já aqui no nosso banco de dados. Dei aqui um refresh, tá? Teste X com meu e-mail e minha senha que já está criptografada, que a gente vai fazer também nesse curso. Se eu mandar senhas diferentes, ele já faz a verificação para mim. Se eu não mandar a senha, ele também já me retorna aqui. Mesma coisa com e-mail, mesma coisa com e-mail e mesma coisa com o usuário, tá? Então ele me retorna todos esses erros, tudo pelo back-end, a gente não está fazendo essas verificações no front, a gente está fazendo tudo já no back, tá? Poderia estar fazendo também no front, mas eu preferi fazer no back mais para diferenciar um pouquinho o que eu tenho feito ultimamente. Aqui na tela de login é a mesma coisa, tá? Se eu não colocar nada, ele vai falar que o usuário não é encontrado, né? Ele vai verificar lá, não acha o usuário, ele retorna esse erro. Se a gente mandar aqui um e-mail existente, ele não mandar senha, ele vai falar que senha é incorreta. Mas se a gente mandar a senha certinha, deixa eu só abrir aqui o console. Aqui são erros dele estar tentando pegar as coisas na API e a API está retornando erro, tá? Isso daqui não é erro da aplicação não. Eu mandar aqui um entrar, aí ele já me retorna a mensagem, né? O usuário logado com sucesso, o refresh token e o token para a gente poder acessar, né, a parte privada, a parte central da nossa aplicação. Beleza? Vai ser isso que a gente vai fazer hoje. Fazer toda a parte do Node. Depois a gente vai fazer. Já vai criar os bancos de dados, as tabelas do banco de dados no nosso MySQL. E vamos também fazer a parte do front no Next, tá? Bom, então é isso, né? Bora começar. Estou mostrando as ferramentas que a gente vai usar, né? A primeira e a mais importante, eu acho que é o Visual Studio, né? Que vai ser onde a gente vai escrever nossos códigos. Vamos estar usando também o Champ, que é para rodar o servidor do banco de dados, né? Deixar nosso banco de dados rodando. Vamos usar também o MySQL Workbench para trabalhar os nossos comandos aqui para o banco de dados. E o Postman para a gente poder testar, né, nossas APIs. Tá? Então a gente vai começar aqui pelo Visual Studio. Vamos abrir um terminal. Vamos entrar na pasta que vocês costumam colocar os projetos de vocês, tá? No meu caso aqui é na Documents. Vamos dar um mkdir, o nome da pasta que a gente vai estar criando. Vou criar como rede social YT de YouTube, tá? Vamos entrar nessa pasta. Na verdade, vamos já abrir ela aqui, ó. File, new file. Opa, não é file não. New folder, open folder. Documents, redes sociais, YouTube. Opa, volta, é só jogar aqui. Não é pra abrir, né? Podemos fechar. Confio nesses autores, afinal sou eu. Aqui a gente vai criar duas pastas, tá? Uma chamada API e outra chamada Client. Opa, ela está criando dentro da API. Client. Se vocês ouvirem um ruidinho durante o vídeo, é porque o meu cachorro está brincando com o osso aqui dele, tá? Tá bom.
Dentro da pasta API a gente vai criar a parte do Node.js e da client a parte do front, né, que é com Next. Então, vamos começar aqui pela API. Vamos abrir de novo o terminal que fechou. Vamos dar um cd API. Vamos dar um npm init, que é para iniciar o projeto do Node. Dando um enter aqui. Para ele criar tudo no padrão. Agora a gente pode começar a importar, né, a instalar nossas bibliotecas que a gente vai usar. Vamos estar usando nesse projeto na parte do Node só, tá? Essas bibliotecas aqui só funcionam são só para o Node. A gente vai começar instalando o Express, que é uma ferramenta que ajuda bastante a gente na hora de programar em Node. Ou vamos baixar também o Bicrypt. Desculpa a pronúncia se estiver errado, pode corrigir no comentário. O Body Parser no caso. Course, o Don't Env, o JSON, o Web Token. Opa, tudo junto. Web Token e o MySQL, que é para a gente conectar no nosso banco de dados, tá? Acho que tá certinho, vamos rodar. Eu não vou explicar o que cada uma biblioteca dessa faz agora, porque acho que é mais fácil explicar durante o curso enquanto a gente for usando elas, tá? Aqui eles já vão ter instalado a pasta Node Modules, né, que é onde a gente guarda nossas bibliotecas e as bibliotecas que as nossas bibliotecas usam. E também o package.json, que aqui fala algumas coisinhas dos nossos projetos, né, e as dependências que a gente acabou de instalar. A gente vai instalar mais uma dependência agora, só que em modo de desenvolvimento, que vai ser o NodeMon, que é para ele manter o nosso servidor rodando mesmo com as atualizações ocorrendo. Ele torna uma coisa mais fluente, né? Uma coisa que flui melhor. Vou começar aqui com npm. Como é que é o comando? Deixa eu lembrar. E save dev, que é para salvar só em forma de desenvolvimento. Ele não vai para o nosso projeto final, né? Ele se mantém aqui na parte de desenvolvimento apenas. Instalou, vocês podem ver que aqui apareceu dev dependence nodemon, tá? E os outros ficam aqui só em dependence porque eles são o projeto final. Feito isso, a gente cria um arquivinho agora aqui em API, que vai ser nosso arquivo principal, que vai chamar index.js. Nesse index.js vai ficar toda a informação do nosso projeto, né? Tudo que a gente vai puxar dos outros arquivos que a gente vai ter, vai tudo se concentrar aqui, tanto que vai ser ele que a gente vai rodar com o nodemon. Então a gente pode até fazer esse comando aqui, ó, no package.json. A gente coloca o comando start, apaga isso daqui, coloca nodemon index.js, que é o nome daquele arquivo que a gente... .js, né? Não espaço. Que é o nome daquele arquivo que a gente acabou de criar, tá aqui escrito como main já. E damos um Ctrl S para ele já ficar salvo. Agora, lembrando também de uma coisa que eu gosto de fazer, é adicionar isso aqui. A gente adiciona só um type aqui, e nesse type ele vai receber módulo. Tá aqui já. Só temos que adicionar uma vírgula aqui para entender que é uma coisa. O que faz esse type módulo? Normalmente quando a gente está programando em Node, ou se você for olhar os outros vídeos no YouTube, eles vão estar sempre importando qualquer arquivo, qualquer função. Você vai usar o require. E aqui no caso, a gente vai tornar isso daqui mais parecido com o React. A gente vai usar o import, que eu acho que deixa mais prático, fica mais fácil de gravar as coisas também. Então, deixando igual, o que não vai mudar em nada no funcionamento do projeto, só vai ficar mais fácil para a gente gravar os comandos. Então acho que fica mais fácil a gente usar dessa forma. Aqui a gente vai importar o Express. Eu não vou importar esse de cima porque ele vem com letra maiúscula. Eu prefiro ele assim que fica mais fácil. From Express.
Vamos fazer uma constante aqui chamada app, que vai ser o nosso aplicativo que vai receber o Express. Depois disso a gente vai rodar um app.listen na porta 8000, né, ele vai estar escutando tudo que acontece na nossa porta 8000 do localhost mesmo, porque a gente não tem um servidor específico. Vamos abrir uma arrow function aqui, só para ele mostrar que ele está funcionando. A gente vai dar um console log e colocar aqui um servidor. Opa, rodando na porta 8000. Na verdade eu vou mudar para 8001, porque eu acho que a 8000 a gente já está usando, eu já estou usando num outro projetinho. Então vou salvar aqui Ctrl S, aqui a gente vai dar Ctrl S e vamos começar a rodar nosso aplicativo dando um npm start aqui, que foi o que a gente já configurou lá no package.json. E aqui, servidor rodando na porta 8001. Então tá tudo certo por enquanto, tá? Pode ser que dê errado algumas coisas na outra frente. Feito isso, a gente vai criar a pasta routes para a gente fazer a nossa primeira rota. Aqui dentro de API também, new folder, routes, uma pasta que vai conter todas as nossas rotas. Vamos criar o arquivo user.js. E aqui a gente vai importar o Express de novo. Import Express from Express. Aqui de vez ao app a gente vai usar uma conch chamada router. E ela vai receber o express.router. Agora a gente vai criar a nossa primeira rota, que vai ser router. Vai ser um get, tá? Poderia ser um push, um put, um delete. Mas vamos começar com um get. Ponto, barra teste. A gente vai fazer uma arrow function que vai receber um rec e um res. E vai nos retornar um res status, ponto, status 200, ponto, JSON, que vai retornar uma mensagem. O que a gente vai escrever aqui? Funcionando, tá? Só pra gente ver que essa rota já está funcionando certinha. Aí aqui a gente vai exportar export default a nossa router, né? Nosso router. Routes é o nome do nosso projeto, nossa pasta. Fazendo isso a gente vai importar ela aqui agora, né? Import. Vou dar o nome de user router from. Onde que ela tá? Tá aqui no ponto barra. Não, só ponto barra, né? Routes barra user. Lembrando sempre de colocar o ponto .js, tá? Aqui nesse caso ele precisa do ponto .js para conseguir achar o arquivo correto. E aqui a gente coloca um app.use. A gente vai configurar nossa rota principal como API, bota um barra, né, antes, barra API, barra users, porque ela vai só tratar das rotas do users aqui. E vamos receber o user router. Acho que fazendo isso a gente já consegue. Opa, deu um crashzinho. User router. Tá, não deu um Ctrl S aqui. Ainda está crashando. Deixa eu entender o que aconteceu aqui.
router.length. Nossa, por que eu escrevi length aqui? É router.get. Ctrl S. Ah, troca. É uns errinhos tão bobos às vezes, né? Aí, falta de um parênteses. Ele deu toda essa frescurinha. Tá bom. Aqui a gente vai abrir nosso Postman. New Collection. Colocar como rede social YouTube. Só para vocês entenderem o processo inteiro. Rede social traço YouTube YT. Aqui a gente vai salvar uma variável. Vamos chamar ela de URL. Vou colocar em maiúsculo que fica melhor. O estado inicial dela, o valor inicial dela vai ser HTTP, que vai ser a nossa rota, tá? Ponto, dois pontos, barra, barra, localhost. Pra gente não ter que ficar digitando toda hora a mesma coisa. 8001, a gente salva lá numa variável. Barra API, que a gente sempre vai usar esse mesmo valor de início. Certo, vamos fechar isso aqui. Don't save. Don't save. Don't save. Fecha isso aqui também. Aqui, opa, vamos adicionar aqui. New request, the request. Vamos importar nossa URL. User test, tá? Já tinha salvo aqui por causa dos outros projetos que eu fiz. E vamos mandar um send aqui para ver o que aparece. Não encontrou. Deixa eu ver se está certo aqui. Ah, não encontrou a variável? Porque eu não salvei? Eu Ctrl S aqui, vamos ver se funciona agora. Ah, agora foi. Mas ainda... Ah, tá, faltou na verdade uma barra aqui. A gente pode adicionar uma barra aqui que aí fica tudo certinho. Dá mais um Ctrl S e dá mais um send. Ainda não está achando, a gente salvou como essa rota aqui. Cadê? Opa, dificuldade. Aqui. Ah, não tem ponto, né? É só barra teste. Vamos mandar aqui, ver o que aparece. Mensagem funcionando, tá? Então quer dizer que nossa primeira rota já está feita certinho. O que a gente vai mudar nela é que, em vez de ficar deixando a nossa lógica da rota, do que a rota vai fazer aqui, a gente vai criar uma nova pasta chamada controllers. New folder, controllers. E nessa pasta que a gente vai deixar as nossas lógicas, tá? De todas as rotas que nós vamos fazer. Então, deixa eu criar aqui users. Ponto. JS, desculpa. A gente podia estar usando TypeScript aqui, mas acho que vai ficar muito demorado. Uma próxima, quem sabe. E aqui a gente vai criar uma função export default. Vamos colocar só como export porque vai ter mais funções. Vamos colocar como get client, get user, que fica melhor. Recebe uma arrow function que recebe hack e res. Tá. Eu não coloquei a const aqui, por isso que ela está dando esse errinho. Const. Tá. E agora a gente vai retornar a mesma coisa que a gente estava retornando lá naquela primeira lógica que a gente fez. Status 200. Aí ponto JSON. Chaves. Funcionando. Aí vamos adicionar aqui falta só funcionando. 3 pontos de exclamação que é pra gente ver que mudou as coisas. Volta também 2 pontos. Ctrl S. E aqui a gente vai importar o get user. Então a gente pode apagar tudo isso aqui. Isso aqui também. E isso aqui também. E importar o get user que a gente acabou de criar ali na. Ele já importa automaticamente, só que aqui vai dar erro porque não está .js, tá? Então Ctrl S, rodando direitinho.
E agora a gente tem que aparecer com 3 pontos de exclamação de vez só funcionando. Então tá certinho também nosso controller. Então, feito isso, a gente pode começar agora a criar realmente as rotas que a gente vai usar nesse vídeo. Vamos começar criando então na nossa pasta routes, o new file, auth.js, que vai ser a nossa pasta de autentificações, que vai conter o nosso registro e o nosso login. Aqui a gente vai importar de novo o Express, que a gente fez na página de user. Express from Express. Vamos fazer mais uma const router com nome, com o que vai receber express.router. Não esquecendo o parênteses agora para não dar problema de novo. E vamos fazer nossas rotas. Aqui a gente pode já fazer as 3 rotas que a gente vai usar, né? Que vai ser a de login. Vamos começar com a de login, não vai ser 3 não. Depois a gente faz a de logout. Meu cachorrinho tá querendo brincar aqui, mas não vai rolar agora, bebê. Não. Depois a gente brinca. Colocar o nome da nossa rota, barra register. Vai receber register, que a gente vai importar daqui a pouco lá do controller, a gente vai criar ainda, né? E vamos criar aqui a login, que vai receber login, também que vamos importar da nossa pasta controller. A gente pode até aqui, import register. Aqui a gente tem que importar com chaves, porque ela não vai ser uma exportação default. From ponto barra com não, tem que ser ponto barra agora. Ponto barra controllers barra auth. Aqui vai dar um problema porque a gente não tem, tá? Ponto .js. Não reclamou, melhor ainda. Podemos também já criar o login. Importar no login. Feito isso, a gente cria um novo arquivo chamado auth.js, só que agora na pasta do controllers, tá? E aqui a gente vai fazer nossas lojas. Então a gente vai fazer a primeira, criar um export já, export const register, que vai receber uma arrow function com rec e res. Aqui uma arrow function. E aqui, vamos fazer já, pegar esse daqui e já fazer do login também, que aí já fica os dois. Opa! Do login. Opa, por que tá maiúsculo? O caps lock tá ligado. Login. E antes da gente implementar nossa lógica aqui no auth, só salvar aqui, a gente vai criar o nosso banco de dados, nossas tabelas do nosso cliente, né, do nosso cliente, dos nossos usuários, no caso, que vai ser onde vai guardar tanto os dados do registro, quanto também a gente vai fazer vai poder pegar para fazer o login. Para isso a gente vai iniciar nosso champ, o meu já está até iniciado, mas você vai vir assim, né, quando você abrir a primeira vez, você vai dar start no Apache, no MySQL. Vamos abrir o nosso MySQL Workbench, tá? E aqui a gente vai criar nosso banco de dados e as nossas tabelas. Então vamos começar com o comando create database. O nome da nossa tabela, que vai ser rede, colocar underline, social, YouTube. Ponto e vírgula, Ctrl Enter. Criado com sucesso, tá? Pulamos umas linhas. Vamos usar essa nossa tabela para criar já a próxima. Essa nossa database para criar as nossas tabelas, rede social, YouTube, ponto e vírgula, Ctrl Enter. E aqui a gente vai criar nossas tabelas. Create Table. O nome da tabela dentro de crase. É crase não o nome disso? Faz tempo que eu não
não uso esse termo. Ponto user, que é o nome. Opa, na verdade coloquei aqui o nome do nosso banco de dados só como rede social, mas é rede social YouTube. User também vai ficar dentro de crase. Depois me corrijam se estiver errado, vou dar uma pesquisada depois, mas acho que é crase mesmo, não lembro. Mas em todo caso vocês entenderam. Aqui a gente fecha já parênteses para não esquecer depois no final. E aqui a gente vai começar a criar as nossas colunas. Dentro de crase também, ID. Opa, ficou fora. ID. Ele vai ser um int. Não pode ser nulo, not null. E vai ser auto increment. Tá? Vírgula. Username. Ele vai ser um varchar de 45. E ele também não pode ser nulo, então not null. Vamos ter password, na verdade é e-mail antes, que vai ser um varchar de 100. Opa, varchar de 100. Not null também. Faltou a vírgula. Password. Not null. Ah não, tem que colocar primeiro o varchar. Acho que a gente vai colocar um varchar de pelo menos 300 ou 200, acho que já é o seguinte, 300 é muito. 200. Not null. E vamos colocar agora dois itens que não vão ser necessários de início, nem vamos usar nessa aula, mas já vamos deixar configurado, que é user image, que vai ser a URL da nossa imagem, tá? Então vai ser um varchar de 300, que esse pode ser bem grande, né? Tem umas URLs maiorzinhas, not null, e a background image, BG image no caso, que vai ser tipo aquelas fotos de capa, né, que a gente chamava, que também vai ser um varchar de 300. Opa, eu coloquei not null, mas elas podem ser null. Null, vírgula. Aqui a gente fecha. Fecha não, né? A gente apaga. E vamos definir também nossa primary key. Então a primary key vai ser o nosso ID. Feito isso, a gente só adiciona um auto increment aqui de mais um. Increment de igual a 1. E damos o ponto e vírgula e o Ctrl Enter para ele criar nossa tabela. Não deu nenhum erro, ainda bem. E se a gente for aqui, a gente tem que dar um reload. Rede social YouTube, tables e users, nossas colunas, ID, username, e-mail, password, user image e background image, tá? Então, nosso banco de dados está criado, nossas colunas estão criadas, agora a gente vai fazer a conexão com esse banco de dados no nosso projeto. Para isso a gente vai criar mais um arquivinho chamado connect, acho que é com dois N's mesmo, .js, e aqui a gente vai importar o MySQL, que é a biblioteca que que nos ajuda a fazer a conexão com o MySQL, com o banco de dados, tá? MySQL, que a gente tinha instalado no começo do vídeo, from MySQL também. E vamos importar uma outra biblioteca que a gente instalou, que é o Node não, o .env, seja como for, que também vem from .env, tá? Esse .env vai nos possibilitar ler variáveis de um arquivo que vai conter dados sigilosos, vamos colocar assim, tá? Então vamos lá, a gente vai começar configurando o .env.config. Vamos estar dando o nome do caminho
da pasta que ele vai ler. Dois pontos, ponto barra. A gente ainda não criou essa pasta, mas vai ser ponto env, o nome dela, tá? Que é o padrãozinho que a gente usa. Aqui a gente vai começar agora a criar nosso banco de dados. Então a gente vai criar uma constante, const, chamada db, banco de dados, que vai receber o MySQL ponto create connection, tá? É uma funçãozinha, então a gente abre aqui o que a gente vai passar de dados para ela. A gente tem que passar 4 parâmetros: o host, o user, o password e o database. Esses 4 dados a gente vai colocar todos eles dentro da nossa pasta .env que a gente vai criar agora. .env. Que elas são dados que são mais sigilosos, né? A gente não quer que qualquer um veja esses dados. Então a gente vai começar criando aqui o db host. Ela vai receber o nosso host, que é o localhost no nosso caso, né? Se fosse um outro servidor, a gente poderia colocar o nome do nosso servidor aqui, os dados dele. Localhost. Vamos criar também o db password, na verdade o user antes, user, que é o nosso usuário do banco de dados que a gente cria. Por padrão ele vem como root, mas se você renomeou, você altera aqui para o que você usou na hora de criar seu banco de dados lá no MySQL. Aqui a gente vai criar o password. Vamos colocar como pass o nome da variável, que fica mais fácil. Por padrão também ele vem vazio, mas se você tiver adicionado algum, você coloca aqui o seu password. E db. Na verdade vamos só criar db, porque vai ser nosso banco de dados. Então database. Nosso database a gente deu o nome de rede social YouTube, tá? É aquele nome que a gente criou, que a gente usou para criar o nosso database. Fazendo isso, a gente dá Ctrl S e a gente pode começar a configurar os parâmetros do MySQL Create Connection. Então, vamos lá, host, né, que é o host. Você vê que ele até sugere ali, você pode colocar que sim. Vai ser o process, que é assim que a gente chama, né, aquelas variáveis. Ponto .env, que é o nome do nosso arquivo. Ponto é o nome da nossa variável, db host, tá? Que a gente pode fazer mais 4 vezes, que aí fica mais fácil. Que a gente usa o user aqui, o password no caso, né, que aqui tem que ser completo, e aqui o db. Na verdade tem que ser também completo no database. Aqui ele está reclamando porque não tem vírgula, tá? A gente adiciona vírgula aqui, vírgula aqui, vírgula aqui, e a gente muda só o que tem que ser alterado. User, pass, e aqui só db, tá? Feito isso, a gente dá um Ctrl S. A gente já pode também estar criando um novo arquivinho para a gente não esquecer, que chama .gitignore. Se a gente for subir esse daqui para o GitHub, ele não vai subir as pastas que a gente colocar aqui dentro, né? Por isso o nome gitignore, ele vai ignorar as pastas. Então a gente vai colocar a nossa .env, a gente não quer que ele suba para o nosso GitHub essa pasta, e também o Node Modules, tá? Ctrl S, está criado. Feito isso, né, nosso banco de dados já está configurado, a gente pode começar a criar nosso controller. Vamos começar criando do register, tá? Vamos abrir aqui. O que a gente vai receber nesse register, né? Como ele é a nossa página de registro, de cadastro do cliente, a gente vai receber alguns dados. Então a gente vai ter que extrair eles aqui. A gente pode usar o destructure para extrair esses dados. O destructure funciona da seguinte forma, né? A gente abre uma chave, coloca o nome das variáveis que a gente está recebendo em um arquivo específico, e aí a gente já meio que está declarando essas variáveis ao mesmo tempo. Vou mostrar aqui que fica um pouco mais fácil de entender visualizando. Então a gente vai ter a constante user name, vamos ter
a e-mail, temos também o password e temos o confirm password. Opa, password. E todos essas constantes, elas estão vindo do nosso rec, da nossa requisição .body. Quando a gente vai enviando, eu mostro onde exatamente elas vêm, da onde elas vêm, para vocês entenderem melhor, tá? Então a gente vai fazer aqui uma série de validações para ver se está tudo certinho. São bem simples no caso, daria até fazer no front-end, mas eu vou estar fazendo aqui no back. If não estiver nulo, né, ou defined o username, a gente vai dar um return res.status 422.json com a mensagem, com a seguinte mensagem, né? Message, nome é obrigatório, tá? É um pontinho de exclamação para ficar um pouquinho menos formal, um pouquinho mais formal talvez, sei lá. Aqui a gente vai adicionar mais 4 vezes, né? Que é para cada um dos nossos campos. Um para e-mail, aqui a gente muda para e-mail, aqui para o password. Aqui a gente muda de vez para password, a gente vai colocar senha. A gente vai focar mais no público nacional. E aqui a gente vai mudar um pouquinho a lógica. Vai colocar o seguinte: if password, se a senha for diferente da, só dar um espaço aqui, da confirm password, ele vai retornar aqui as senhas não são iguais. Uma coisa que eu tinha um pouco de dificuldade para entender antigamente, talvez seja um dos problemas de vocês ou uma dúvida de vocês, se chegar, vamos supor, aqui no username não existir, ele já retorna isso daqui. Então ele para toda essa função aqui. Então nada disso aqui vai acontecer. Então tudo que a gente colocar depois disso, que a gente começar a colocar agora, ele não vai ocorrer se ele tiver parado em alguma desses ifs. Então, para chegar na onde a gente quer, ele tem que passar por tudo isso daqui sem dar nenhum erro, né? Sem entrar nenhuma delas. Ele não pode dar nenhum desses parâmetros aqui para chegar onde a gente vai escrever agora, que é realmente a gente vai estar começando a consumir a nossa API e está preenchendo o nosso banco de dados, tá? Então a gente vai começar aqui com um DB, a gente vai importar ele, né, do connect.query, né? A gente vai estar fazendo aqui uma query de solicitação. A primeira query que a gente vai fazer vai ser verificar se esse e-mail já existe, né? A gente vai ver se esse usuário já está criado no nosso banco de dados. Então a gente vai colocar aqui um select email from users, que é o nome da nossa tabela, where, aonde, né, no caso, e-mail, a gente vai colocar aqui um igual ponto de interrogação. E fora desse ponto de interrogação a gente vai definir o que é esse ponto de interrogação aqui, que vai ser o e-mail que o usuário nos informou, tá? Vamos abrir vírgula e vamos criar uma, agora de vez em uma arrow function comum, a gente a gente vai iniciar uma async arrow function, que também vai receber error e data, que ele pode receber um erro ou receber um arquivo do nosso banco de dados, né? Pode estar vindo algum dado ou pode estar vindo um erro por plano de conexão ou qualquer outra coisa. Então vamos lá. If error, se der um erro, a gente vai dar um console log. Tem até um corta-caminho aqui para escrever console log. Se der error, a gente vai dar um console log error para a gente saber o que aconteceu, né? Para a gente receber aqui o que aconteceu exatamente. E para o cliente, a gente vai dar um return res. Opa, escrevi errado. Return certo, res.status 500,
que é que falhou, né, a conexão. Ponto. JSON, mesma coisa, né, que a gente está usando lá em cima. Uma message. Depois vocês vão entender porque que eu estou fazendo assim, em formato JSON, message, tudo bonitinho. É porque a gente vai passar para o cliente, né? A gente vai colocar no nosso front-end essa mensagem. Eu acho que de uma forma mais limpa, até mais bem feita, diria. Aconteceu algum erro no servidor. Aí, sei lá, tente novamente mais tarde. Tá? Acho que é isso. Se tiver um erro, a gente já tratou. Se não, a gente vai pegar aqui o data. If data ponto length, que como a gente pode dizer, o tamanho do nosso data, né? Se ele tem algum valor dentro dele. Length, tem uma dificuldade para escrever length. Acho que muita gente tem. E acaba se confundindo, né? Invertendo o T com G ali. E aí acaba dando uns errinhos que a gente perde bastante tempo para perceber que foi só um erro de escrita. Se ele for maior que zero, se tiver algum valor ali dentro, tá? Que a gente não quer que tenha, porque se ele está criando um usuário novo, não pode ter alguém com esse e-mail já. Então, se tiver algum dado, a gente vai retornar aqui, return res status 500 também, um ponto JSON com a mensagem. Opa, coloquei tudo aqui dentro. Vamos só passar aqui para fora. A gente só puxa aqui, pronto. Message, dois pontos, um string. Colocamos que este e-mail, podemos colocar que este e-mail já está sendo utilizado, sei lá, sendo utilizado. Perfeito? Já tratamos agora se tiver já um e-mail e agora a gente vai fazer a última lógica, que é para se tudo deu certo, tá? Então a gente vai criar uma constante chamada password hash. Essa constante, ela vai pegar nosso password e vai criptografar ela, tá? Então a gente vai fazer assim. A gente vai usar, opa, faltou igual aqui, aquela biblioteca que a gente já havia importado no início do curso, que é a Bycrypt. A gente vai ter que importar ela lá em cima, que aqui não vai conseguir importar sozinho. Então a gente vai pegar aqui, import Bycrypt, opa, é Bcrypt from Bcrypt, tá? Então a gente importa ela aqui. Aqui a gente vai utilizar ela, Bcrypt ponto hash. A gente vai passar o nosso password, né, que a gente recebeu do usuário, e vai adicionar 8, que é para melhorar a nossa criptografia, para deixar ela um pouco mais complexa. Esse await aqui é porque a gente precisa esperar que esse método aconteça para a gente poder continuar, tá? Por isso que a gente usa o await, e aí para a gente usar esse await a gente criou a sync function, tá? Então, fazendo isso, a gente pode criar a nossa query, db.query, para a gente poder começar a passar os dados para o nosso banco de dados, começar a preencher nosso banco de dados, né? Então aqui a gente vai usar o comando insert into, sem insert into, por favor, user. Não que a minha pronúncia seja das melhores, mas into fica muito feio. A gente vai passar os dados dentro do ponto de interrogação, né, que a gente fez ali com o e-mail. Aqui serão nossos dados. O que a gente vai passar para ele? Vai passar o username, que já está verificado, que está tudo certo. Vamos passar o e-mail, tá? Vamos passar o password, dois pontos, password hash. Por que eu fiz assim só esse, né? Porque quando a gente declara uma que já está com o mesmo nome, a gente precisa colocar username,
dois pontos de username, ele já vai entender que esse username é a variável inteira. Então ele vai passar como username e o valor da variável. A mesma coisa aqui. E-mail, nome e-mail e o valor da variável. Password, como a gente mudou, nosso password não é o password, é o password hash que a gente quer passar para o banco de dados, que ele é criptografado. Então a gente passa o nome, password, e passa o valor da variável, que vai ser o password hash. Tá? Se a gente tirasse isso daqui, vamos supor, a gente tirasse isso daqui e deixasse só o password hash, ele salvaria com o nome password hash e o valor da variável password hash. Acho que deu para entender, né? Feito isso, a gente vai começar a tratar o nosso possível error da nossa query, tá? Na verdade, desculpa, a gente vai criar uma variável antes, né? Senão não tem erro nenhum. Vai criar uma arrow function aqui. E aí sim a gente vai tratar caso dê um erro na nossa query. Error, caso tenha acontecido, a gente vai ter que dar um console log de novo, tá? Pra gente entender o que aconteceu. E vai nos aparecer na tela, né, o que aconteceu. Então a gente dá o console log error. E caso temos que retornar também, né? Vamos esquecer de retornar para o cliente o que aconteceu. res.status 500 novamente. Um ponto JSON. A gente pode até copiar aqui para não ficar escrevendo muito essa mesma resposta aqui. Aconteceu algum erro no servidor, tente novamente mais tarde, tá? E caso dê tudo certo, a gente mete um else return res.200, quer dizer que deu tudo certo, e um ponto JSON com message cadastro efetuado com sucesso. Efetuado com sucesso. Ponto de exclamação. Opa, ponto de exclamação, agora sim. Tá dando um errinho aqui, o que a gente fez de errado? Ponto status, né? Só o status não adianta. Status. Certinho. Aqui tá certo. Conte login. Tá, por enquanto é isso. E no index agora, vamos dar um Ctrl S. No index, lá nossa página principal, a gente vai importar, né, esse controller, essa rota, tudo que a gente usou até agora. Na verdade, minto. Vamos começar pelo routes, né? Aqui, não, aqui a gente já está importando, né? Então a gente não precisa importar nada aqui, já está feito. Só vamos precisar mesmo mexer aqui no index. A gente vai fazer um auth router. É esse comandinho que eu usei, tá? Eu só cliquei na de cima, ele duplicou. É o Ctrl Shift, Alt Shift para baixo, tá? Ele duplica a linha. Pode ser o Alt Shift para cima também. Ele duplica a linha que você selecionou. E de vez de user, a gente passa para auth. E aqui a gente também cria mais uma, mudando auth e mudando aqui também para auth. Acho que a partir daqui já estaria tudo certo. Vamos só confirmar. Abrindo o Postman aqui. A gente vai criar uma nova require. Uma nova request, né? Desculpa. A gente vai mudar aqui o nome para auth. Na verdade, register, né? Não precisa ter o auth na frente. Acho que só register já é o suficiente. Aqui a gente importar nossa URL. Ou URL, se vocês quiserem também. Auth register, certinho. Aqui a gente muda para post, né? Porque lembrando que a gente fez um post nesse caso. Vamos dar um send e ver o que ele retorna. Deu um errinho. Por que deu um errinho? Tá offline nosso. Deu um crash aqui. Vamos entender o que aconteceu. A gente não está encontrando um módulo. Não temos o off.js. A gente tem um export aqui.
Aqui tá certo. Ah, falta um export router, né? Export default. É bom mostrar esses errinhos que pra vocês verem que é coisa besta que a gente erra às vezes, que dá uma crash na nossa aplicação. Aqui deu Ctrl S. Ainda tá dando algum problema. Nós está encontrando o controller.js. Não sei o que pode estar acontecendo aqui. Vamos dar uma olhada. Ó. Módulo not found. API con... Ah, tá. Eita, lá. Errinhos bobos, que nem esqueci, eu falei pra vocês, não pode esquecer do ponto .js, tá? Ctrl S, vamos ver se foi. Aí, ó, rodando perfeitamente de novo, tá? Esses errinhos dão uma atrapalhada boa às vezes, tá? Vamos mandar mais um send. Deu mais um erro. Tá. Aqui ele não está entendendo o que a gente está recebendo. Então a gente vai aqui. Ele não está entendendo o nosso rec body. Então a gente vai instalar o... A gente vai instalar não, desculpa. A gente vai importar outra das nossas bibliotecas. Na verdade não. Nem precisa importar, aqui já tem o Express. A gente só vai usar um app... Opa, estou na pasta errada. Dá um Ctrl Z aqui. É no index, tá? Aqui a gente vai usar o app user. Ele é um middleware, né? Que a gente vai ter que estar usando aqui. .use express.json, que é para ele entender o formato JSON que ele vai receber, tá? Gente, até que eu tenho o costume de esquecer de importar essa parte. Tá certo? Vamos lá de novo. Aê. Então aqui ele já manda uma mensagem, o nome obrigatório. Aqui a gente poderia preencher em JSON. A gente poderia colocar aqui espaço, aí colocava username, aí colocava 2 pontos e o nome qualquer, sei lá, teste, tá? Mas aí ele ia reclamar tal, então ele estaria aceitando isso aqui. Mas isso aqui eu acho muito trabalhoso. Trabalhoso não, tipo, perde um pouco do rendimento. A gente pode fazer de outra forma que é um pouco mais prática ao meu ver, né? Que é que a gente adiciona mais um, um middleware aqui, que é uma daquelas bibliotecas que a gente importou, que é o body parser. A gente então importa o body parser, pode ser assim, from body parser, e aqui a gente dá um use que nem a gente deu no ponto JSON, app.use body parser, e aqui a gente vai usar o método URL encoded. Vamos colocar aqui um extended false. Aí ele vai liberar alguns formatos para a gente poder mandar nossas requisições. Então aqui no caso, se eu mandar de novo, que agora eu mudei, né? Não estou mais usando o raw. Aí aqui eu poderia usar o username, teste, mandar. Ele já vai pedir o e-mail, então quer dizer que está funcionando, tá? E-mail teste 1 arroba teste. Na verdade, precisando do 1, né? Primeiro, arroba e-mail.com. O password vai ser teste também, que é bem fácil. Password, confirme, né? Confirme. Temos isso, password, que vai ser teste também. Acho que é isso. Mas antes disso, a gente vai fazer alguns testes, né? A gente já testou que o username está funcionando, né? A parte de verificação do username, vamos ver se o e-mail está funcionando. O e-mail também está funcionando. O password, se a gente tiver password, ele dá que as senhas não são iguais. E se tiver tudo certinho, vamos ver o que acontece. Aconteceu algum erro no servidor. Vamos ver o que aconteceu lá no nosso projetinho.
Então, pessoal, o probleminha que estava aqui, que a gente estava tendo aqui, é que faltava uma vírgula. Aqui, tá? Então, resolvendo isso, dando Ctrl S. Vamos ver se funciona. Aí, ó, funcionou perfeitamente, tá? Um errinho simples, né? Uma vírgulazinha que a gente esqueceu. Aqui embaixo já tinha. Deu esse problema, que às vezes leva um tempinho pra gente conseguir resolver, tá? E se a gente tentar cadastrar o mesmo cliente, né? Ele vai dar que o e-mail está sendo utilizado, fazendo todos os testes que a gente precisava fazer nessa rota, tá? Ahn, bom, acho que essa parte está certinha, então, né? A gente pode começar a fazer o nosso login, que o register está feito com sucesso. Ah, vou mostrar aqui também no nosso banco de dados, que a gente pode colocar um select all from, opa, from users, ponto e vírgula, enter. Aqui ele já vai aparecer o nosso primeiro usuário, teste, teste@email teste, e aquele teste que a gente usou como password, olha como ele fica aqui, né? Ele está criptografado, então ele fica uma forma bem difícil de você conseguir pegar o dado de um cliente, caso ele consiga ter acesso ao nosso banco de dados ou alguma coisa assim. Tomar uma aguinha, que é bom de vez em quando. E agora a gente vai começar a fazer o nosso login, tá? Aqui, a gente abre. No login a gente vai fazer a mesma coisa. Ah, lembra que eu vou até fazer já aqui, ó, const. A gente vai fazer o destructuring de novo, né? E-mail, vírgula password, que a gente vai receber do nosso hack.body. E se vocês ficaram com dúvida aquela hora que eu expliquei ali em cima, vou explicar de novo que agora a gente consegue visualizar. Esse hack.body, no caso aqui em cima, né, que foi o que a gente pegou, username, e-mail, password, confirm password, é exatamente isso aqui que a gente está mandando, tá? Username, e-mail, password, né? A gente vai receber tudo isso pelo hack.body e ali a gente vai estar fazendo o que a gente chama de destructuring, que é agregando, como elas têm o mesmo nome, a gente está agregando várias constantes, cada uma com um nome específico, e essa variável com esse nome vai receber a mesma do hack.body com o mesmo nome dela, tá? Simples assim. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, como a gente vai receber e-mail e password, a gente vai pegar esses valores e já vai criar uma variável com o mesmo nome aqui. Feito isso, a gente vai fazer nosso primeiro db query no login, db.query, que vai ser verificar se esse e-mail existe, né? Se o e-mail que o cliente vai estar nos informando ele existe. Então aqui a gente vai colocar um select. A gente já vai pegar tudo, porque se existir a gente já faz as verificações necessárias. From user where e-mail, bem parecido com aquele que a gente fez lá em cima, igual ponto de interrogação, só que lá a gente só pegava o e-mail, tá? Aqui a gente vai colocar vírgula para não errar de novo, não ter aquele mesmo probleminha. Normalmente quando você tem uns erros bestas assim, demora para você cometer ele de novo, porque você fica meio fissurado nisso. Vamos criar uma async function, que nem lá em cima também, porque a gente vai ter algumas coisas que vai precisar de um await, né? Vai ser assíncrono. Um error, vírgula, data, arrow function, abre chaves, e vamos começar a tratar o que pode ocorrer aqui. Primeiro a gente vai tratar o erro, se aconteceu algum erro. Para não ter que ficar copiando toda hora, a gente vai copiar lá de cima. If erro, a gente dá um console log. Aconteceu algum erro, tente de novo mais tarde. Deixa eu copiar o if inteiro, que eu não lembro o que eu tinha digitado já. Tá aqui, ó. Mesma coisa, tá? Que é exatamente o mesmo erro que pode estar dando, que vai dar provavelmente. Então é bom a gente mandar uma mensagem padrão. Se não, a gente vai fazer... Opa! É isso mesmo. A gente vai dar um outro if, lembrando que ele para ali se ele der um return. Então não tem problema de colocar um if aqui embaixo, ele só vai ocorrer se não pegar o de cima. Agora a gente vai verificar, diferente lá de cima, a gente quer que tenha algum dado, né? Porque a gente quer que tenha um cadastro já feito, afinal ele está fazendo login. Para fazer o login ele precisa ter cadastro. Então, primeiro a gente vai tratar aqui se for igual a zero, então se ele se não tiver nenhum dado,
Então é mais um erro que pode dar. A gente vai retornar um 404, que nem quando a gente tenta acessar uma página e não é encontrado. Aqui o mesmo erro a gente vai estar usando. E 404 que significa isso. res.status 404, quer dizer não encontrado. Chegou uma mensagenzinha aqui. Ponto. JSON. Depois eu escuto. E a gente coloca usuário não encontrado como mensagem. Acho que já fica bem claro. Usuário não encontrado, tá certo? Não encontrado. Tá? Ponto de exclamação. Feito isso, aqui a gente não precisa nem colocar um console log, porque é bem claro o erro, tá? A gente precisa tratar ele. A gente usa um else. Aí a gente vai criar aqui uma const user igual a data, tá? Que vai ser o dado que a gente vai receber quando o usuário fizer o login corretamente, tá? E aqui a gente pode fazer até já um teste, quer ver? A gente mete console log user, para vocês entenderem o que vai estar vindo, tá? O que aconteceu aqui? Log, perfeito. Então, Ctrl S, tá? A gente vai no Postman. Aí aqui a gente cria um novo request, request. Vamos usar o nome de login. Aqui a gente importa a nossa URL de novo, off login. A gente pode testar aqui para ver se está funcionando direitinho. Tá, não tem get, realmente não tem get. Usuário não encontrado. Se a gente passar aqui o e-mail que a gente cadastrou. E qual era o nosso e-mail? Era o teste @email.com. Isso. E aí o password, que vai ser teste. A gente vai mandar ele que ele vai ficar carregando porque a gente não tem nenhum response ainda, né? E aqui ele vai mostrar os dados do nosso usuário, né? ID, username, e-mail, password e user imagem, background imagem se ele tivesse, tá? Que a gente só vai cancelar para não ficar precisando aleatoriamente e vamos continuar nosso código. Feito isso, a gente pode apagar aqui. A gente vai criar agora uma constante que ela vai verificar se o nosso password está certo, né? Porque como ele está criptografado e a gente está recebendo um usuário e a gente está recebendo no banco de dados, ele está criptografado e a gente está usando uma senha, a senha padrão dele sem criptografia, a gente tem que fazer um check aqui para ver se está tudo certo. Check password vai ser o nome da nossa constante, vai ser igual a await. Lembra que eu falei que a gente ia usar mais um await? Porque a gente vai precisar esperar novamente o bcrypt fazer o trabalho dele, que é ele vai comparar, ele não vai nem descriptografar aqui pra gente, ele vai só comparar. Ele vai fazer lá por baixo dos panos essa comparação do password com o hash, com o hash não, com o user, que é o que a gente tinha pego lá, ponto password, tá? Ele vai fazer automaticamente essa comparação. Fazendo isso, ele vai retornar um false ou true, e aqui a gente checa. If not, né, que aqui esse ponto de exclamação significa not, significa que não deu certo, que não existe, ou que é falso, o check password, tá? Se ele for, a gente vai abrir aqui e dá um return res.status 422.json com a message sem correta, né? Message senha incorreta.
ponto de exclamação. Gosto de sempre colocar um pontinho de exclamação. Vamos ver se ele está fazendo isso já. Ctrl S. A gente já volta aqui no Postman. Colocar um teste 1, que é a senha incorreta. Opa, temos um erro. Vamos só verificar um negócio aqui. Ctrl S. Ah, perfeito. Aqui a gente tinha que adicionar uma chave, a chave, né, que vai estar nossos dados, que é no primeiro array. A gente voltar aqui, ó, é um array, então a gente precisa pegar qual dos dados a gente vai estar usando. Feito isso, agora a gente pode continuar nosso projetinho com o try, que é para tentar, né, fazer alguma coisa. Ele vai tentar criar o nosso refresh, que vai ser o que vai fazer a nossa validação, né, para ver se o usuário está logado quando a gente for entrar numa página restrita. Tá? Então a gente vai criar aqui uma constante refresh token. A gente vai ter duas, né? Vai ter o token e o refresh token. O token vai ser o que a gente vai usar para acessar a nossa aplicação, e o refresh para caso a gente precise renovar o nosso token. Tá? Então a gente vai dar aqui um JWT que a gente ainda não importou, falando nisso. Vamos já importar. Ctrl C, importar lá em cima. Ele não importa automático. Import JWT, acabei apertando Ctrl C. From, aí é JSON Web Token, tá? Importado, a gente pode usar aqui as funções dele, vai aparecer algumas, a gente vai usar no caso o sign. Esse sign vai possibilitar a gente criar uma chave criptografada como refresh para a gente usar como token. Vai liberar a criação do token, né? Aqui a gente vai passar alguns dados para ele, tá? O primeiro é expire, a gente vai escrever com XP. A gente vai fazer uma conta aqui matemática, que é o padrão para usar no Node. Ele pega a data atual e a gente adicionar o tempo que a gente quer que seja renovado esse token, né, que seja expirado, na verdade, esse token. Então a gente vai fazer aqui essa conta matemática. Ela pega o dia de hoje, a data de hoje transforma em segundo, tá? Date.now. Vamos dividir isso por 1000. E aqui a gente vai colocar agora a quantidade de tempo que a gente quer. Então a gente quer um dia, então a gente quer 24 horas, vezes, como ele só aceita segundos, por isso que a gente está fazendo essa conta, tá? 60, que é 60 minutos, vezes 60, que é 60 segundos, tá? Então essa vai ser a nossa data de expiração, nosso tempo de expiração vai demorar um dia para expirar, tá? A gente vai passar um ID exclusivo para ele identificar que é desse usuário, que vai ser user password. Ponto password. E aqui a gente fecha nossas chaves, essas chaves aqui a gente fecha. Aqui a gente tem que adicionar mais algumas coisas, tá? A gente vai adicionar uma chave criptografada para deixar tudo mais seguro. Essa chave criptografada a gente pode fazer da seguinte forma: a gente abre aqui, ó, um novo terminal e a gente pode usar o comando que é, deixa eu lembrar aqui como é que é, acho que é node-e, aí a gente dá um console log, que é para ele apresentar em tela, né, o que a gente vai pedir agora, que é um require crypto, deixa eu lembrar, require crypto, vou colocar mais um pontinho aqui, ponto random byte, se não me engano, a gente dá uma olhada para se vai rodar, a gente descobre se é isso mesmo. Acho que é random byte. A gente coloca o tanto de caracteres que a gente quer, 256 a gente vai usar, tá? Se vocês quiserem com menos, tudo bem. Ponto toString, que é para ele transformar tudo isso
numa string, na base 64, que é a base que ele vai usar para criptografar. Base 64. Acho que é isso. Aí tem que dar só acho que um ponto e vírgula aqui e fechar nossas aspas que a gente abriu lá no começo. Vamos ver? Dá um enter. Não. Não era isso. Deixa eu só ver aqui. Ah, é random bytes, se não me engano. É plural. Opa. Random bytes 256. Acho que é isso, vamos ver. É perfeito. Tá vendo? Ele gerou uma chave aqui criptografada, gigantesca, que vai ajudar na proteção do nosso dado, tá? Dos nossos dados. Então aqui a gente pode criar um refresh, que vai ser igual a essa chave que a gente criou, que ele criou pra gente no caso. Ctrl C, Ctrl V. Perfeito. E, não, aqui. E aqui a gente vai pegar uma token, que vai ser a outra chave que a gente vai usar, pra gente não usar igual, né? É só a gente gerar mais uma aqui, dá um aperta para cima, ele vai repetir o comando e vai nos dar uma chave nova. Ctrl C, Ctrl V, tá? Faço assim, a gente dá um Ctrl S e aqui a gente pode usar agora essa nossa chave para melhorar a criptografia do nosso refresh token, tá? Então vamos lá, process. Lembra que a gente usa o process.env para chamar aquelas variáveis? env.refresh, tá? Aí a gente vai dar vírgula e vai dar mais um parâmetro que é o algoritmo que a gente vai usar do refresh, do JWT, desculpa. Algoritmo, nem sei pronunciar isso, algoritmo, acho que é assim. E vai ser o já dá algumas opções, vai ser esse HS256, que eu acho que é o padrão, acho que é o que todo mundo usa normalmente, tá? Feito isso, a gente vai fazer uma coisa bem semelhante a isso, então a gente já pode até copiar com Ctrl Shift para baixo, o Alt Shift para baixo, desculpa, só que a gente vai tirar o refresh, porque esse daqui vai ser só nosso token, tá? JWDPSing e tal, a gente vai mudar o tempo, a gente não quer que ele dure tanto, a gente quer que seja uma coisa mais rápida para evitar ataques, né? Então a gente vai colocar 3600, que é 1 hora, em segundos. Vamos passar, e aqui a gente vai trocar pelo token que a gente criou lá também, tá? Deixa eu ver, tá dando um errinho aqui. Ah, tá, é porque tá faltando cat, a gente já vai chegar lá. Feito isso, quer dizer que deu tudo certo. Então a gente pode dar um rest.status 200 com a mensagem .json. Só que isso aqui é dentro do try, né? Não fora do try. Aqui a gente estava fora. Tá? .json com a seguinte mensagem. Usuário logado com sucesso. Pode ser usuário logado com sucesso. E aqui fora a gente, vou colocar uns pontinhos de exclamação de sempre. A gente pode passar o token que a gente criou para ele ter acesso ao token e o refresh token, que vai ser o que vai liberar, né, o acesso dele. O token vai ser o que vai liberar o acesso dele na nossa página, e o refresh token para dar um refresh toda vez que o nosso token estiver expirado a cada 1 hora, tá? Isso a gente vai fazer durante a programação, a continuidade do projeto, então vocês vão entender melhor nos próximos vídeos. Eu vou explicar direitinho essa parte quando a gente estiver fazendo. Aqui no cat a gente pode receber um erro, tá? E se tiver um erro, é aquela coisa de sempre, a gente vai dar um console log para a gente entender, console log para a gente entender o que aconteceu internamente, e o que o usuário vai receber vai ser um return ponto, vai ser um res ponto status
Espero que não esteja assim os outros status, senão vai dar bastante problema. Ó, aí pior que tá, olha. Esse daqui pelo menos tá. Res.status. Vou até dar uma olhadinha antes, pra ver se não tem mais. Assim. Status tem 13. Ctrl F. Status tem 12. Então tem que achar tem algum status sem o S. Aqui, ó. Prontinho. Então aqui a gente volta pro status. Vamos dar um status 500 para ele, tá? E um ponto JSON com aquela mensagem padrão de sempre que a gente até copiar aqui. Aconteceu um problema no servidor, tente novamente mais tarde, tá? Simples assim. Deixa eu ver. Feito isso, acho que tá tudo certo, tá? A gente dá um Ctrl S aqui para ele salvar e formatar. A gente pode vir aqui no coisa. E agora quando a gente mandar um login, opa, tá com o senha incorreta, lógico. A gente mandar aqui, ele nos manda a mensagem de usuário logado com sucesso, o token e o refresh token. Então com isso a gente acaba a nossa parte de back-end dessa primeira parte, desse primeiro vídeo dessa parte de login de registro. Então a gente vai parar por aqui, a gente vai fazer esse vídeo como um back-end e o próximo vai ser o de front-end, tá? Espero vocês lá. Até mais, tchau, tchau.